Ah, a Chevrolet Veraneio. Só de falar esse nome, uma legião de brasileiros imediatamente sente um aperto no peito misturado com nostalgia e o eco distante de um ronco grave de motor que parecia vir das profundezas da terra. Se você viveu entre os anos 1970 e 1990, é impossível não ter uma memória vívida daquele caixote quadrado imponente que dominava as ruas brasileiras como um tanque de guerra disfarçado de carro de família. Mas por que diabos as famílias brasileiras se apaixonaram perdidamente por um veículo que parecia ter sido projetado para transportar tropas em terreno de guerra? E como esse gigante de metal se transformou numa lenda que até hoje faz colecionador chorar de emoção e pagar mais de R$ 200.000 por uma unidade bem conservada? Bom, essa é uma história que vale a pena contar, porque envolve muito mais que apenas quatro rodas e um motor barulhento. A era dos carros com personalidade primeiro. Vamos fazer uma viagem no tempo. Nos anos 1960 e 70, os carros tinham alma. Não, sério mesmo. Eles tinham personalidade, caráter, presença. Você não simplesmente dirigia uma veraneio. Você a domava, negociava com ela, fazia acordos mútuos. Era uma relação de respeito mútuo, onde o carro te levava onde você queria ir, mas você tinha que tratá-lo com a dignidade que merecia. A Veraneio nasceu em 1964 como C1416 e já chegou ao mundo fazendo barulho. Literalmente. Baseada na picape C14 e inspirada na gigantesca Suburban americana, ela era como aquele primo grande da família que todo mundo respeitava, secretamente, invejava um pouquinho. Com seu chassi robusto e carroceria que parecia ter sido forjada com martelos de Thor, ela prometia uma coisa muito simples: te levar do ponto A ao ponto B, não importa o que estivesse entre esses dois pontos. O nome que conquistou corações em 1969, aconteceu algo mágico. O nome Veraneio foi oficialmente adotado, e isso mudou tudo. Não era mais apenas um utilitário com uma numeração fria e técnica. Agora ela tinha um nome que evocava férias, família, aventura, aqueles verões intermináveis da infância quando o tempo parecia suspenso e as possibilidades eram infinitas. E que nome genial, não é mesmo? Veraneio carregava consigo todo o sonho brasileiro de liberdade, de estrada aberta, de malas no bagageiro e família inteira cantando no banco de trás. Era o carro que prometia transformar qualquer viagem numa aventura épica, mesmo que o destino fosse apenas a casa da vovó no interior. Por que as famílias se apaixonaram agora? Vamos ao ponto crucial. Por que as famílias brasileiras se jogaram de cabeça no amor pela Veraneio? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Primeiro, ela resolvia um problema muito brasileiro: como transportar uma família numerosa. E naquela época, as famílias eram realmente numerosas, com segurança, conforto e dignidade pelas estradas precárias do nosso país. A Veraneio era como um apartamento sobre rodas. Ela cabia 9 pessoas sentadas confortavelmente, mais todas as bagagens, mais os vizinhos que apareciam de última hora, mais o cachorro da família, mais aquela geladeira que alguém sempre precisava transportar. Era o carro que não dizia não para nada. Precisa levar a mudança inteira. Beleza. Quer ir acampar com 15 pessoas? Sem problemas. Tem que atravessar aquela estrada de chão batido cheia de buracos? Ela nem vai sentir. Mas não era só praticidade. A Veraneio tinha classe. Cara, as versões de luxo dos anos 70 vinham com painel imitando jacarandá. Que chique. Carpete no porta-malas, luxo puro. Teto revestido em vinil e calotas cromadas que brilhavam ao sol como joias preciosas. Era o tipo de carro que fazia os vizinhos espiarem pela janela quando você chegava em casa. O motor que virou lenda e o motor? Ah, esse motor. 6 cilindros em linha,
4,3 litros de pura honestidade mecânica. Era um motor que não mentia, não fingia, não prometia mais do que podia entregar. Ele simplesmente funcionava. E que som fazia? Um ronco grave, contínuo, hipnótico, que anunciava sua chegada 3 quarteirões antes, deixava saudade muito tempo depois que você já tinha passado. Claro, econômico ele não era. Fazia uns 4 quilômetros por litro na estrada, e isso quando estava bem ajustado e com o pé leve. Mas quem comprava uma veraneio preocupado com economia? Era como comprar um elefante e reclamar que ele come muito. Você sabia no que estava se metendo e aceitava as regras do jogo. Posteriormente vieram versões com motores mais econômicos, como 4 cilindros de 2,5 litros e até o motor do Opala de 4,1. Mas convenhamos, era como trocar um violão por um ukulele. Funcionava, mas não era a mesma coisa. A veraneio das autoridades, uma das coisas que mais contribuiu para a lenda da veraneio foi sua adoção maciça pelas forças policiais, militares e de emergência. E isso não foi por acaso. A veraneio tinha tudo o que essas corporações precisavam: imponência, resistência, espaço, uma presença que comandava respeito instantâneo. Quando você via uma veraneio preta e branca no retrovisor, com sirene ligada e luzes piscando, o efeito era imediato. Você parava tudo o que estava fazendo e abria passagem. Não era apenas medo da multa, era respeito pela presença daquele mastodonte que parecia ter saído diretamente de um filme de ação. Para as crianças dos anos 70 e 80, a veraneio policial era uma mistura de fascínio e terror. O som grave do motor, o rangido das portas pesadas, os estalos do rádio comunicador, tudo isso criava uma atmosfera cinematográfica que marcava a memória para sempre. Era como se a própria autoridade tivesse ganhado forma e motor. Os defeitos que ninguém ligava agora. Vamos ser honestos, a veraneio tinha seus defeitos. A direção era pesada que nem burro empacado, especialmente para manobrar em espaços apertados. Era uma luta épica entre homem e máquina cada vez que você precisava fazer uma baliza. Os freios a tambor exigiam planejamento antecipado e pé firme. Frear com a veraneio era mais uma arte do que uma ciência. O consumo de combustível, como já mencionamos, era proporcional ao seu apetite generoso por tudo na vida. E vamos combinar, conforto acústico não era exatamente seu forte. Ela fazia barulho, muito barulho. O tipo de barulho que você ouvia chegando em casa quando ainda estava a 2 quarteirões de distância. Mas sabe o que é engraçado? Ninguém ligava para esses defeitos. Era como ter um amigo meio bruto, meio desajeitado, mas que sempre estava lá quando você precisava. Você aceitava as suas peculiaridades porque sabia que, na hora H, ele não ia te decepcionar. A manutenção democrática, uma das grandes virtudes da veraneio, era sua manutenção democrática. Qualquer mecânico de confiança no bairro sabia mexer nela. Não precisava de computador, scanner, software especial ou PhD em engenharia eletrônica. Era mecânica na veia, ferro, parafuso, óleo e conhecimento prático passado de pai para filho. As peças eram simples, honestas, sem frescura. Quando algo quebrava, você sabia exatamente o que era e quanto ia custar. Não tinha surpresa, não tinha mas também vai precisar trocar isso aqui que está conectado com aquilo ali. Era tudo direto, sem enrolação. Isso fazia da veraneio uma parceira para a vida toda. Era comum ver exemplares com décadas de uso ainda rodando firme e forte, carregando gerações inteiras da mesma família. Era o tipo de carro que envelhecia junto com o dono, adquirindo personalidade, histórias, aquela pátina especial que só o tempo pode dar. A versatilidade que impressionava a veraneio era como um canivete suíço sobre rodas. Servia para tudo.
Fazendeiros usavam para transportar pessoal e equipamentos. Empresários do interior viam nela uma solução respeitável e confiável para seus negócios. Famílias grandes encontravam nela o veículo perfeito para suas aventuras. Era nela que cabiam as mudanças, as viagens para a praia, os piqueniques, as idas ao sítio nos fins de semana. Era o carro que não reclamava de carga extra, estrada ruim, tempo feio ou distância longa. Era como ter um amigo fiel que topava qualquer parada, a qualquer hora, em qualquer lugar. O fim de uma era depois de quase 25 anos reinando absoluta. A primeira geração da Veroneio se despediu em 1989. A segunda geração, lançada logo em seguida com base na série 20 carrocerias da Brasinca, já não tinha o mesmo carisma. Era como tentar substituir Frank Sinatra por um imitador. Até poderia funcionar, mas não era a mesma coisa. O golpe final veio em 1994, quando Veroneio foi oficialmente aposentada. O mundo estava mudando. Chegavam os carros importados, as exigências ambientais ficavam mais rigorosas e aquele modo de fazer carro robusto e sem frescura estava saindo de moda. Em 1995 chegou a Blazer Nacional, menor e mais moderna. Em 1997, a Grand Blazer, importada da Argentina. Carros competentes, sem dúvida, mas que não tinham aquela alma, aquela presença, aquela capacidade de criar memórias afetivas que a Veroneio tinha de sobra. A segunda vida como lenda, mas o fim da produção, não significou o esquecimento. Muito pelo contrário. A Veroneio encontrou uma segunda vida como objeto de desejo de colecionadores e entusiastas. Hoje, encontrar uma Veroneio bem conservada é como achar um tesouro. E que tesouro caro! Modelos originais em bom estado chegam facilmente aos R$150 mil e exemplares impecáveis, com pintura original e motor conservado, podem ultrapassar os R$200 mil. É dinheiro suficiente para comprar um carro 0 km bem equipado, mas para o apaixonado pela Veroneio, nenhum carro moderno consegue substituir aquela experiência única, porque virou lenda. Então, voltamos à pergunta original: por que a Veroneio virou lenda? A resposta está na combinação perfeita de fatores que dificilmente se repetirá na indústria automobilística moderna. Primeiro, ela chegou no momento certo, quando o Brasil precisava exatamente do que ela oferecia: robustez, espaço, confiabilidade e durabilidade. Segundo, ela soube se adaptar aos usos mais diversos sem perder sua identidade. Terceiro, ela criou uma conexão emocional com seus usuários que ia muito além da simples relação utilitária. A Veroneio não era apenas um meio de transporte, era parte da família. Era nela que aconteciam as conversas importantes durante viagens longas. Era ela que carregava os sonhos, os planos, as expectativas de uma geração inteira de brasileiros que acreditava que o futuro seria melhor que o presente. E talvez seja exatamente isso que a gente sente falta hoje em dia. Carros com alma, com personalidade, com história para contar. A Veroneio tinha tudo isso de sobra. Era um carro que marcava presença, que deixava saudade, que criava memórias. Por isso ela virou lenda. Não porque era perfeita, longe disso, mas porque era verdadeira, honesta, sem pretensão. Era o que prometia ser, nem mais, nem menos. E numa época em que tudo parece descartável e temporário, essa honestidade mecânica se tornou algo precioso, quase mágico. A Chevrolet Veroneio não foi apenas um carro que as famílias amaram. Foi um pedaço da história do Brasil sobre rodas, um companheiro fiel de uma época em que acreditávamos que as coisas eram feitas para durar. E talvez seja por isso que, mesmo décadas depois de sair de linha, ela continua acelerando o coração de quem teve o privilégio de conhecê-la de perto.